Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa célula live de hoje. Hoje a gente vai começar um novo assunto e esse assunto ele é relacionado a lutar. E eu quero começar com duas perguntas para vocês. Qual a sua luta? E a outra pergunta é pelo que você tem lutado, né? Antigamente a gente via que as lutas elas era corpo a corpo, né? Era uma luta que envolvia sangue, envolvia guerra, envolvia violência, né? Hoje nós vemos que as lutas, elas são um entretenimento na televisão, né? Você vê aí UFC, boxe ou outros esportes, né? Judô, aquele esporte que rola no chão que eu esqueci o nome, mas são vários esportes relacionados à luta e que hoje são entretenimento, já não fazem mais parte de uma guerra, uma competição, né, uma disputa por territórios. Só que a luta que eu quero tratar com vocês hoje, né, e também nessa série de palavras da nossa célula, é uma luta que não é relacionada à violência, mas é uma luta relacionada à sua vida, né? Todos nós sabemos que a nossa vida ela reserva várias surpresas, a nossa vida revela várias coisas que a gente não planeja e isso envolve uma luta interior, né? Qual tem sido a sua luta? Né? Pelo que você tem lutado, seus motivos nos quais você acorda todas as manhãs para lutar, né, para guerrear. Muitas pessoas lutam pela família, muitas pessoas lutam pela saúde, muitas pessoas lutam pelos bens, né, materiais, pelos sonhos, pelas conquistas. E a nossa vida é isso mesmo. A nossa vida ela envolve a luta para nós conquistarmos algo, né? A independência financeira. A nossa vida ela envolve lutas diárias, né? Guerras, batalhas contra nós mesmos, né? E hoje eu quero deixar dois versículos para vocês, duas passagens bíblicas que são muito interessantes e que estão relacionadas à nossa luta. Uma luta que muitas vezes é invisível, né, aos nossos olhos, é uma luta invisível contra forças, é uma luta invisível contra pensamentos, né? E Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Se você lê o Antigo Testamento, você vê que sim, era carne, era luta de guerra, era luta de batalha, era luta de morte, né? Era uma disputa por território, mas hoje Deus ele continua sendo o Senhor dos Exércitos, só que a luta se tornou de outra forma. Não é mais uma luta que envolve violência, né? Se envolver violência, ela envolve a violência contra outras coisas e não contra seres humanos. E esses dois versículos vão falar com vocês nessa questão, né? Nossa luta não é contra carne e sangue. Quando nós sofremos algum trauma emocional, quando nós somos traídos por alguém, quando nós somos criticados por alguém, geralmente a nossa reação é fazer o mesmo pela pessoa, né? Falar mal da pessoa também, ou muitas vezes a gente, né, também quer matar essas pessoas, fica com raiva dessas pessoas, fica nervosa com essas pessoas, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E vocês vão entender, lá em Efésios, capítulo 6, Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 17, diz assim, ó. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Falar sobre diabo muitas vezes assusta as pessoas, mas né? Existe Deus, que é a bondade, né? O amor, mas existe o diabo, que foi o traidor, que é aquele que infelizmente quer derrubar a nossa vida, porque nós fomos criados para substituir Satanás. Satanás era um anjo de adoração, ele servia a Deus, mas ele quis se tornar igual a Deus, né? E por isso que hoje existe toda a maldade no mundo, porque Deus ele lançou Satanás e seus demônios, né? Todos aqueles que eram a favor de Satanás no reino dos céus, e hoje eles estão aqui na Terra, e hoje eles tentam derrubar a nossa vida, né? Toda maldade que você vê
que o ser humano comete, que o ser humano é capaz de cometer. Muitas vezes a gente fica até chocado, né, de certas notícias que a gente vê, certas coisas que a gente vê que o ser humano é capaz de fazer. É essa luta que nós temos que ter diariamente. É contra esses pensamentos, é contra essa maldade, é contra esses demônios que agem, né, que trazem pensamentos ruins para tentar derrubar. Eu vou continuar lendo o versículo para vocês. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, né? Ou seja, vão ter dias maus. E nesse dia mau, como que você vai reagir? O que você vai fazer, né? Ele fala aqui, né? Depois de terem feito tudo. Muitas vezes a gente desiste no primeiro não, desiste na primeira derrota, né? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça, tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Setas aqui são pensamentos negativos, pensamentos de derrotas, né? Também são emoções alimentadas. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, né, por todos os santos. Ou seja, por que eu quero falar que a nossa luta não é contra carne e sangue? Porque nós lutamos contra um mundo espiritual, um mundo invisível, né? Esse mundo nós não vemos, mas é um mundo que está mais ativo do que o nosso mundo real. Esse mundo espiritual, ele move o mundo natural. E o mundo natural, ele é conduzido por esse mundo espiritual. E muitas das vezes que nós temos pensamentos negativos, muitas vezes nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos abalados, frustrados com situações, é porque esse mundo espiritual ele está colaborando com isso, ele está te pressionando de alguma forma. E é por isso que nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os nossos inimigos, não é contra pessoas, não é contra situações, né? A nossa luta ela é ganha com armas espirituais. E essas armas espirituais ela é oração e a palavra de Deus. É a sua intimidade com Deus que vai fazer você vencer esses dias maus, né? Vai fazer você vencer, superar esses pensamentos, essa desmotivação, muitas vezes que você tem, preguiça, né? Muitas vezes você não consegue nem se levantar para viver os seus sonhos, para lutar pelos seus sonhos, né? Porque o mundo espiritual ele quer te derrubar, ele quer te fazer se sentir triste, quer te fazer se sentir incapaz de vencer, né? De conquistar aquilo que você sonha, né? Pelo que você luta, qual tem sido a sua luta, né? Qual tem sido a sua luta de todos os dias? Pensamentos negativos? Os nãos que você leva, os nãos que você toma, os nãos que vêm como resposta para você? Sua luta tem sido contra as suas emoções, né? Tristeza, depressão, solidão, ansiedade, né? Sentimentos. Sua luta tem sido pela sua saúde, né? Deus ele é um Deus de cura. Ele é um Deus de cura, de milagres, de poder. Se você clamar a esse Deus pela sua cura, ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para te libertar de toda prisão, né? Sua luta tem sido pelas suas finanças, sempre endividado, sempre com o nome sujo, sempre devendo para as pessoas, ou você não consegue um crescimento profissional que você almeja, que você deseja, né? E isso também são lutas que nós temos, né? São batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim, ó. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vou ler o 5 também. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, a nossa luta, as nossas armas para lutar essa luta diária de todos os dias, elas não são humanas. São armas poderosas em Deus. Jejum, oração e leitura da palavra, né? É uma vida de entrega a Deus, é uma vida de confiança a Deus. A palavra de Deus, ela tem uma força para te motivar, ela tem uma força para gerar fé, ela tem uma força para tirar você dessa condição na qual você vive hoje. Qual é a condição que você está vivendo hoje, né? Qual tem sido a sua luta hoje? Eu vou trazer vários assuntos, né? Lutas nos nossos relacionamentos, lutas contra pensamentos, lutas contra sentimentos, lutas contra emoções negativas, né? Lute por você, que muitas vezes você tem lutado só a luta dos outros, pros outros, para os outros, e você tem se esquecido de você, né? Hoje eu só quero dar uma palhinha para vocês de como vai ser as palavras que nós vamos ministrar na célula daqui em diante, né? A minha célula é toda segunda-feira às 19h29 e a da minha esposa vai ser toda quarta-feira às 19h29 pelas redes sociais dela. Ela vai estar divulgando aí para vocês, eu também vou estar divulgando. Mas nós queremos mostrar para vocês que a palavra de Deus, ela tem promessas, né? As promessas de Deus, elas vão se cumprir. E quando nós nos apegamos a essas promessas, nós temos fé para continuar vivendo a nossa vida. Nós temos fé para lutar todos os dias contra todas aquelas lutas, contra todos aqueles sentimentos, contra todas as emoções negativas que tentam nos derrubar todos os dias, né? A palavra de Deus, ela traz certezas para as nossas vidas. Ou seja, tudo que nós sonhamos, se nós acreditarmos e confiarmos na palavra de Deus, nós vamos viver estes sonhos, nós vamos viver estas promessas. E a palavra de Deus também traz realizações. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus, nós realizamos, nós temos resultados. A nossa vida, ela não é aquela vida monótona, né? Aquela vida que chega uma fase que a gente se sente frustrado com ela. Não é aquela vida que nós muitas vezes não vemos, né? Nós não pegamos os nossos sonhos, nós começamos a desmotivar, nos sentimos frustrados, né? Aquela vida que não tem um ânimo, né? Então a palavra de Deus, ela traz essas realizações quando nós vivemos esta palavra, quando nós acreditamos, quando nós confiamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então eu vou deixar mais uma vez as duas perguntas para você. Qual a sua luta e pelo que você luta? Amém? Então que Deus te abençoe, que você fique com esses versículos que eu vou deixar aí na descrição dos vídeos para vocês. Amém? 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículos 3 e 4 e Efésios capítulo 6. Nossas armas, elas não são humanas, a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém, queridos? Então Deus te abençoe e até segunda-feira que vem na nossa próxima célula. Eu vou deixar aí nos comentários o link para o nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo fechado, onde nós mandamos palavras diárias, onde nós mandamos os links dos cultos online que nós estamos tendo na nossa igreja. Amém? Deus te abençoe, boa noite. E se você quiser conversar, é só chamar a gente aí no privado, trocar uma ideia. Amém? Estamos aqui dispostos e disponíveis para te ajudar. Deus te abençoe e boa noite.